5 dicas para ser um trade consistente. Para quem gostou do assunto, já dá um like, comente, compartilhe, que aqui eu vou direto ao ponto. Tenha regras bem claras e definidas de entrada. O stop tem que ser técnico e financeiro. Espere o candlestick fechar. Opere tempo gráficos maiores. Proteja a sua entrada após confirmação ou absorção. Essas regras servem para cometer menos erros, que é comum acontecer ainda mais quando estamos no começo. Podemos utilizar ferramentas como checklist para facilitar a tomada de decisão. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma lista que eu tenho aqui de checklist em operações de pullback e operações de suporte e resistência. Está dentro de horário programado de atuação. Aqui vou pegar uma operação que eu fiz hoje no Dow Jones. Está dentro do horário programado? Vamos ver. Eu tenho um horário programado para poder operar o Dow Jones ou o S&P 500 a partir das 9h30 da manhã, que é o horário que vai entrar o volume, né? Então, a partir das 9h30, que é às 15h30, eu posso estar entrando na operação conforme esses setups, tá? Então, eu estou dentro do horário programado, vamos ver como está testando uma região de retração de Fibo. Não sei, vamos ver. Ele está aqui, nesse momento ele está aqui, vamos traçar. Sim, está sobre uma região de retração. Nesse caso, estou querendo vender, porque ele já tinha perdido um ponto de controle, aí já é uma outra coisa. Está testando uma VWAP móvel? Vamos ver. Vamos pegar esse topo e vamos traçar essa VWAP móvel. Sim, está testando uma VWAP móvel. Então já tenho essas 3 confirmações. Se não tiver, é só vir aqui e colocar não. Aí ele já vai diminuir a porcentagem. É uma perna de impulsão? Vamos checar se é uma perna de impulsão. Eu utilizo uma outra ferramenta, posicionar no início do movimento até a quebra. Quando é a quebra? Quando ele fizer, como eu estou querendo vender, quando ele quebrar esse ciclo de baixa aqui. Quando ele fizer uma mínima mais alta e uma máxima mais alta, que foi nesse candle aqui. Vamos ver se é uma onda de impulsão ou uma onda que pode ter uma quebra, né? Então esse ponto de controle veio aqui para cima. Então pode sim ser uma onda de impulsão, pois o ponto de controle dele está lá em cima. Então é uma onda de impulsão também. Temos candle de absorção com volume acima da média. Aí aqui é meu gatilho. O último é o meu candle gatilho. É o candle que me dá a entrada, que foi esse candle aqui, ó. Se você olhar, é esse candle. É um candle que está com volume acima da média? Sim. É um candle de absorção? Sim, ponto de controle dele está lá em cima. Então, assim que ele fechou, eu espero fechar, eu já entro vendido, botei meu stop um pouquinho acima desses 2 pontos de controle e o mercado depois já deu a continuidade no meu movimento. Então, esse é o setup que eu utilizo de pullback. Não estou falando que meu setup é o melhor, que meu setup é infalível, não é isso. Isso aqui, todos esses requisitos que eu coloquei, todos eles foram testados. Então tenho propriedade para falar sobre isso, cada item que eu listei aqui. Eu tenho propriedade porque foi eu que testei, não foi fulano, ciclano, foi eu. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês façam. Vocês são donos do seu operacional. Não adianta culpar fulano, ciclano. Vocês são os donos. Então vocês têm que fazerem. Às vezes a gente esquece de alguma coisinha. Se vocês fizerem um checklist, acaba ensinando a nossa mente a trabalhar da forma correta, né? Que ainda no começo a gente acaba cometendo os erros. Então, se você faz um checklist desse no seu operacional, você pode ter certeza que seu nível de assertividade já vai melhorar. Segunda dica: stop tem que ser técnico e financeiro. Antes de qualquer trade, temos que ter uma projeção do stop dentro do risco estabelecido
no plano de trade. Para isso, temos que calcular o tamanho do stop com o número de lotes que podemos entrar. Bom, esse aqui é o plano de trade, tá? Ele está especificamente aqui para o dólar, mas eu tenho ele no plano real, plano em valores reais e o plano dólar. Eu vou estar dando um exemplo aqui. Eu tenho essa planilha disponível para download, vou deixar o link abaixo e mostrando como ela funciona. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um saldo de $500 aí na sua conta, você está iniciando e você vai seguir a risco. Então esse valor você pode alterar também, mas vamos supor que você vai arriscar esses 4% por operação, no máximo por operação. Estou arriscando 4%. 4% de 500 vai dar um stop de $20. Então no máximo você pode tomar aí $20 por operação. Então você vai estar arriscando $20. Como a gente faz esse cálculo? Vou pegar esses trades que eu fiz hoje e vamos calcular em número de pontos. Eu entrei aqui vendido e posicionei meu stop um pouco acima, mais ou menos aqui nessa faixa. Então, tá vendo? Tá dando praticamente 600 pontos. 600 pontos. Vamos pegar esse outro trade que eu fiz aqui. Eu entrei aqui e posicionei aqui. Geralmente 600 pontos também. E esse outro trade, fez esse trade que deu stop. Eu entrei no risco. Eu tinha deixado ele um pouquinho mais acima, 600 pontos, mas eu acabei estopando antes, depois que ele criou esse candle de força. Eu acabei, não deixei estopando tudo e acertei, né? E aqui também, entrei vendido e deixei o stop aqui, mais ou menos. Então o stop aqui, 600, 600. E como que a gente calcula em relação? Eu só posso arriscar no máximo $20. Tenho essa outra planilha que eu criei, que ela faz um gerenciamento, uma relação de pontos por entrada. Então tenho aqui 600 pontos, qual que é o lote mínimo desse ativo? 0,1. Ele está me retornando um valor de $6. Não é isso que eu quero arriscar, eu quero arriscar 20. Então eu vou aumentando, no máximo 20. Eu vou aumentando até chegar próximo de 20. Chegou a 18. Se eu colocar ponto 4, ele vai passar. Então eu tenho que arriscar ponto 3, que é no máximo 20. Então ponto 3 eu vou estar arriscando $18 para um stop de 600 pontos. E aquela operação que foi 300 pontos, aí a gente pode estar aumentando, né? Até chegar próximo aí de $20. Passou, então é ponto 6. É assim que a gente faz esse gerenciamento em relação a pontos. E como eu chego nesses valores? É muito simples, é muito simples. Antes de você entrar numa conta real, você vai baixar uma conta demo igualzinha e vai entrar lá com um lote mínimo e coloca 100 pontos, 200 pontos, 1000 pontos para ver quanto que vai dar. Se quiser eu faço um vídeo, porque as pessoas têm muita dúvida nisso, né? E tem vídeos aí que o pessoal fica 1, 2, 3 horas aí falando e não te dá, não te passa isso aqui. Isso aqui é a chave. Isso aqui é a chave para você começar a ter consistência no mercado. Não arriscar mais do que você pode. Terceira dica, espere o candlestick fechar. Esse simples detalhe vai te tirar de vários trades furados, pois segundos antes do fechamento, o mercado entra volume, dando a direção daquele candle. Preferencialmente candles com tempo gráfico acima de 5 minutos. Quarta dica, opere tempos gráficos maiores. Tempos gráficos maiores têm menos ruídos, facilitando a leitura. Com a microestrutura dos candles, um tempo gráfico de 10 minutos para operações day trade tem um nível de acerto muito grande e stop pequeno, já que entramos na absorção. Proteja
sua entrada após confirmação ou absorção. Quinta e última dica: mover stop para o break-even após confirmação ou fraqueza de continuidade. Com a microestrutura dos candles, facilita nessa leitura. Vou estar dando um exemplo prático aqui. Estava testando uma VWAP móvel, operação de pullback que eu faço, eu já falei sobre ela. Então, meu gatilho de entrada foi esse candle. Após fechou ele, eu posicionei a minha entrada vendedora. Aí, próximo candle foi a favor do meu movimento, ele fez um padrão que eu chamo de padrão perfeito, um candle de absorção seguido de um candle de força, que é um candle de baixa. Por que um candle de força? O ponto de controle está no corpo, junto com um candle de absorção que está o ponto de controle no pavio. Então aqui eu tenho um indício que aqui realmente é um topo. E nesse momento eu ainda não fiz nada. Eu entrei aqui e o meu stop ainda continua um pouco aqui acima. Após esse candle, eu posso posicionar a minha entrada no 0 a 0, porque eu já tenho 2 candles a meu favor. Se o mercado vir e me estopar, não tem problema. Ele chegou a subir, mas não estopou, porque minha entrada estava um pouquinho aqui acima, e o mercado buscou esse fundo e buscou esse ponto de controle. Exemplo de proteção em um trade de suporte ou resistência. Nesse caso aqui era um trade de suporte. O mercado veio testar pela primeira vez. Essa linha aqui é a linha de ponto de controle diário. Então o mercado veio testar, rejeitou e veio testar novamente com esse candle de absorção. Então para mim é o suficiente para entrar comprado. O stop vem logo abaixo. Próximo candle é um candle de absorção, porque é um candle de alta a favor do meu movimento, só que o ponto de controle dele está lá em cima. Então eu tenho um indício que os vendedores podem estar no domínio. Eu não posso deixar uma característica dessa passar. O que eu tenho que fazer? Meu stop que está aqui, eu movo para o 0 a 0. Se o trade voltar, eu saio no 0 a 0. Esse foi um trade que deu certo, eu posicionei minha saída aqui, só que ele veio buscar essa região. Mas aí, até aí, não tem como saber, né? Até porque isso aqui era uma onda de impulsão. Aí já é um outro assunto. Então, essas daqui foram as 5 dicas para se tornar um trade consistente.